Dando continuidade às nossas aulas, vamos nesse momento fazer o nosso primeiro sistema. Nessa aula, a gente vai aprender alguns conceitos básicos, mas que são muito importantes para as demais aulas. Você vai aprender algumas coisas que você vai usar daqui para frente em todas as aulas, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é criar um novo projeto. Como é que a gente cria um novo projeto? Menu File, opção New, e vamos sempre, por enquanto, criar uma aplicação desse tipo aqui, ó, Windows VCL Application. Quando eu digo aplicação, eu me refiro a sistema. Tá? Uma aplicação é um sistema, então são sinônimos. Aqui eu estou dizendo que quero criar uma aplicação ou um sistema para o Windows, ou seja, um sistema para computadores. Então vamos lá. O projeto foi criado e agora a primeira providência após criar o projeto é a gente salvar esse projeto. Então vamos lá. Para a gente salvar o projeto por inteiro, eu vou nesse caminho aqui. File e selecionar a opção Save All, que significa salvar tudo. Tá? Então, ou pode ser nessa opção Save All, ou aqui no atalho, ó, Save All. Dá no mesmo, vir aqui, ou aqui no menu File, Save All. Veja o atalho para a gente, Shift, Ctrl S, dá no mesmo também. Então vamos lá, Save All. Ele vai aparecer a tela de salvar o projeto. Nessa tela eu vou colocar dentro de alguma pasta. Eu vou colocar aqui na área de trabalho, criar uma nova pasta para esse projeto. Vou chamar esse projeto de primeiro sistema. Ok? Então vou criar essa pasta, dar 2 cliques para entrar dentro dela. E aqui é o primeiro arquivo do nosso projeto. Ele chama todo o arquivo do projeto de Unity. Unity 1, no caso aí. Mas aí a gente vai usar essa nomenclatura. Unity principal. Por que Unity principal? Visto que essa tela que a gente está criando agora é a nossa primeira tela, ou seja, é a tela principal do nosso sistema. Então, a gente vai chamar ela de Unity principal. Tá? Então, o tipo do arquivo, ó, veja que ele perceba já isso aqui para você ir se acostumando com essa nomenclatura. Esse arquivo que a gente está salvando é um arquivo do tipo Delphi Unity. Tá? É o arquivo da tela. Então, vou clicar aqui em salvar e ele, como é a primeira vez que a gente está salvando esse projeto, ele vai pedir um segundo arquivo para salvar, que é o arquivo agora do tipo Delphi Project. É o arquivo do projeto. O outro arquivo que a gente salvou era o arquivo da tela principal que a gente estava criando. E agora é o arquivo do projeto. Vou chamar esse projeto de primeiro sistema. Percebam aqui um detalhe importante. Todo nome de arquivo, nome de projeto, todo tipo de nome que a gente for salvar alguma coisa numa ferramenta de programação, a gente não pode utilizar aqui, ó, espaços em branco, tá? Se você tentar salvar assim, ele vai dar erro e você precisa retirar os espaços em branco. Se você quisesse separar os nomes, você poderia utilizar underline, primeiro underline sistema, ok? Mas eu prefiro as palavras juntas com a inicial de cada palavra em maiúsculo, para diferenciar aqui onde começa e termina cada palavra. Primeiro sistema. Então, esse vai ser o arquivo do meu projeto, o arquivo principal do projeto. Vamos salvar. Ok. Então, você entendeu como é que salva um projeto. A gente viu como criar um novo projeto e salvar esse projeto. É muito importante que você entenda esse processo de salvar. Que é a primeira vez que ele salva um projeto, ele pede o nome de 2 arquivos. Um arquivo da tela e o segundo arquivo é o arquivo geral do projeto. Ok? É tanto que aqui, ó, na tela, nessa partezinha aqui de gerenciamento dos meus arquivos do projeto, ele já colocou aqui o nome do meu projeto, tá? Ok, então vamos lá. Salvamos o nosso projeto. Agora a gente vai à próxima etapa do projeto, que é desenhar a tela. Então vamos lá. Começando aqui com essa tela, eu tenho o meu form aqui. Form é sinônimo de tela, ok? Então eu tenho esse form, essa tela, e eu vou procurar a propriedade para mudar esse título aqui em cima. Então, propriedades aqui do lado, vou procurar a propriedade chamada Caption. Propriedade Caption do form
vou colocar como primeiro sistema. Esse caption vai ser o título aqui do meu formulário, ou seja, da minha tela. Em seguida, eu vou agora inserir os componentes da tela, ou seja, os objetos que eu vou querer nessa tela. E onde é que eu encontro esses objetos? Aqui na paleta de componentes do lado. A paleta de vocês deve estar assim, todas essas paletas disponíveis. Eu vou aqui na paleta Standard, que é onde eu encontro os componentes mais comuns de uma tela de sistema. Vou começar colocando esse primeiro componente aqui chamado Label. Eu clico nele e arrasto aqui para a tela. Tá? Ou eu poderia simplesmente dar 2 cliques sobre o componente e ele apareceria aqui na tela também. Então vou inserir um label, que é apenas um texto na tela. Em seguida, vou pegar o outro componente chamado Edit. Vou dar 2 cliques nele dessa vez. E ele lá insere na tela. Então vamos organizar dessa forma aí. Vou aumentar, eu posso aumentar aqui o tamanho desse edit, né, dessa caixa de texto, tá, para ficar um pouco maior. Posso também fazer o seguinte, selecionar, clicar, selecionar todos os componentes e arrastar aqui para o lado. Ok? E por último, eu vou colocar um botão, aqui ainda na paleta Standard, o componente Button. A gente inseriu um label, um edit e agora vai inserir um button, que é um botão. Ok, um botão inserido, vamos colocar ele aqui alinhado. Ok, inserimos os componentes. Tem muito espaço vazio aqui no meu form, eu vou diminuir o tamanho desse form aqui, puxando ó, pelos pontos dele do lado. Pegar aqui no canto e deixar mais ou menos nesse tamanho. Beleza. Agora a gente vai personalizar cada um desses componentes para ficar com o visual que eu quero. Aqui nesse label, eu vou procurar a propriedade caption, que é o título dele, né? Então vamos colocar como digite seu nome. E aí ficou lá com a opção digite seu nome. Agora, nessa caixa de texto aqui, edit 1, nesse caso aqui, eu vou procurar a propriedade dele chamada text. O objeto edit, ele não possui a propriedade caption, tá? Ele não possui a propriedade caption, assim como o label e como o form. O edit não possui propriedade caption. Por quê? Todo componente que for caixa de texto, ou seja, que você possa digitar texto dentro dele para inserir informações no sistema, ele não possui a propriedade caption e sim a propriedade text. Ok? Então, propriedade text está escrito aqui edit 1. Eu vou apagar e vou deixar vazio. Apaga, confirmo no Enter, para que a minha caixa de texto fique vazia. Em seguida, vou personalizar esse botão aqui, clicar nele e na propriedade caption, vou colocar aqui somente a palavra OK. Então, está feita aí a minha primeira tela. Foi desenhada a primeira tela e agora eu posso salvar essas alterações que eu fiz, tá? Então eu posso ir lá no mesmo botão que eu salvei da primeira vez, Save All, dar um clique lá para salvar e já está salvo as minhas alterações. Eu posso agora fazer um teste dessa tela, clicando aqui no botão Play, ou você clica nesse botão de Play aqui, ou você aperta a tecla F9 do seu teclado. E ele vai compilar e executar esse sistema. Então está aqui ó, o meu primeiro sistema, a telinha funcionando, eu posso digitar um nome. E se eu clicar no botão OK, não vai acontecer nada. Por quê? Nós não programamos esse botão para que aconteça alguma coisa. Então, as etapas que a gente vai seguir são essas. Desenhar a tela e, em seguida, programar os objetos que a gente quer que aconteça alguma coisa. Então, vamos lá. Vou fechar para ele voltar aqui para o Delphi. Um detalhe, se você executar, no caso de vocês, pode ser que o Delphi fique dessa forma. Executar o sistema e o Delphi permaneça aqui por trás aberto, né? Eu costumo minimizar para que fique aparecendo somente a telinha do meu sistema testando. Quando fecha a execução, ele volta aqui para a minha tela do Delphi. Ok, então agora, deixa eu mudar aqui o tamanho. Então agora a gente vai programar esse botão para que ele execute uma função
assim que for clicado. Como é que eu faço isso? Eu vou ativar um evento desse botão. E o que é um evento? Aqui do ladinho, ó, a gente tem as propriedades, que são todas as características visuais desse botão, e eu tenho do lado eventos. Aqui do lado eventos. Cada um desse é um evento diferente. E o que é um evento? Por exemplo, eu tenho um evento onClick, que acontece toda vez que a gente clicar no botão. Eu tenho um evento, por exemplo, onMouseEnter, ou seja, ao passar o mouse por cima desse objeto, ao entrar com o mouse em cima desse objeto. onMouseLeave significa ao sair de cima desse objeto, tirar o mouse de cima desse objeto. Então a gente tem evento para basicamente tudo de cada um desses componentes. Cada componente, ó, tem os seus próprios eventos, ok? Então a gente vai programar esse botão no evento chamado onClick, que é o evento que acontece toda vez que se clica no botão. Então, seleciona o botão, vem aqui na paleta de eventos e na opção onClick, a gente vai aqui do ladinho, dá 2 cliques nessa área ao lado do nome onClick. E ele vai abrir o meu código para que eu possa digitar a minha função, ou seja, que eu digite as ações que vão acontecer ao clicar no botão. Veja só, aqui ele está na tela de código. Se eu quisesse voltar para a minha tela do visual da aplicação, eu poderia escolher aqui a opção Design, ele volta para a tela, Code, ele volta para o código. Então aqui a gente alterna entre o design e o código. Design e o código. Eu também posso alternar entre o design e o código apertando a tecla F12. F12 também alterna entre o design e o código. Tá? Então, esses pequenos detalhes vocês já vão treinando, já vão aprendendo, que a gente vai utilizar isso em todas as aulas. Bem, e qual é o primeiro comando que a gente vai aprender? Eu quero que ao clicar no botão, seja exibida uma mensagem na tela. Então a gente vai aprender esse primeiro comando que se chama show message. Esse comando exibe na tela uma mensagem. Então digita lá show message, abre os parênteses e entre os parênteses vem a mensagem que eu quero que apareça na tela. Só que toda mensagem, todo texto, tá? A gente precisa envolver ele em aspas simples. Então vamos lá. Então eu vou digitar essa mensagem que eu quero que apareça. Tá? Então a mensagem precisa estar envolvida entre aspas simples e vou fechar aqui o parêntese, né? Abrir aqui o parêntese e fecha aqui no final da mensagem. Então esse comando show message, ele exibe na tela uma mensagem e a mensagem precisa vir entre aspas, tá? Porque isso é um texto e todo texto precisa estar entre aspas. E por fim, todo comando, toda linha de comando precisa encerrar com ponto e vírgula no final. Então vamos testar esse comando aqui agora. Eu posso salvar e clicar no botão para executar esse meu sistema. E aí, quando eu clicar no botão OK, o que é que vai acontecer? Ele vai exibir na tela a minha mensagem. Meu primeiro sistema funcionou. Beleza? Vamos voltar aqui para o Delphi. Ok. Então, vamos melhorar um pouco agora esse exemplo. Além dessa mensagem aqui, no lugar dessa mensagem, na verdade, eu quero que apareça uma outra mensagem. Então eu vou excluir aqui e eu quero que apareça agora olá e o nome que a pessoa digitar aqui na caixinha, certo? Eu quero que apareça a mensagem olá e o nome que a pessoa digitar aqui nessa caixinha. Então vamos lá. Vou digitar aqui a mensagem que eu quero, olá, mais o texto que tiver digitado aqui dentro dessa caixinha. E todo componente de tela, ele possui uma propriedade, aqui nas propriedades, possui uma propriedade chamada name, que é o nome desse componente, tá? Então ele tem aqui a propriedade name, e o name dessa caixinha se chama edit1,
Tá? O nome dessa caixinha é edit1. Então, a gente pode fazer referência a ela. Eu poderia alterar esse nome? Sim. Eu posso digitar o nome que eu quiser para essa caixinha. Por exemplo, eu posso colocar o nome dela como nome. Caixinha para a pessoa digitar o nome, então o nome dela vai ser nome. Ou poderia chamar ela de caixa nome. Dessa forma aqui. Caixa nome, para ficar organizado. Caixa nome. Tá? Então, voltando lá para o meu código, eu quero que apareça a mensagem olá, mais a caixa nome, ponto, o texto, ou seja, a propriedade text dela. Ou seja, eu quero que ele pegue o texto que está dentro da caixa nome. Ok? Preciso fechar aqui o parêntese. A gente abriu aqui no início o parêntese, fecha o parêntese aqui e encerra a linha de comando com ponto e vírgula. Agora, a minha mensagem que vai aparecer na tela vai ser olá e o texto que tiver dentro da caixa nome. Vou salvar e executar novamente aqui. Agora eu vou digitar meu nome e clicar no botão OK. E agora ele vai dizer olá, Augusto César. Só que tem um problema. Aqui o olá e o nome estão juntos, sem espaço em branco entre eles. Como é que eu posso resolver isso? Vamos voltar lá no nosso código, fechar. E aqui, ó, onde tem o olá, a gente pode, depois do olá, inserir um espaço em branco. Digitar um espaço em branco. Agora sim, vai ficar olá, um espaço em branco e o nome que a pessoa digitou na caixinha. Agora eu vou dar o play novamente. E vamos testar. Ok. Agora sim. Olá, Augusto César. O nome que a pessoa digitar ali vai aparecer aqui. Ok. Se eu mudar aqui o nome, colocar João. Ok. Olá, João. Então, vamos voltar aqui para o código para a gente dar uma melhorada pequena. Vamos só colocar aqui uma vírgula, olá, e aí vem o nome da pessoa. Para ficar mais correto, né? Faltou a vírgula aí. Agora. Ok. Olá, vírgula, Augusto César. Então, está feito aí o nosso primeiro sistema. Um sistema bem básico, uma função bem simples, porém que envolve muitos conceitos iniciais para vocês entenderem o funcionamento desse programa, dessa ferramenta Delphi. Tá? Deixa eu voltar aqui para o design. Então, o primeiro passo que a gente fez, criamos o nosso projeto. O segundo passo, salvamos o projeto. Em seguida, desenhamos a tela, aprendemos aqui como pegar os componentes que a gente precisa e inserir na tela, personalizamos esses componentes e, por fim, fizemos a programação do botão, que é o componente que a gente quis que ele fosse ativado, né, quando fosse clicado. Então, é basicamente isso. A gente primeiro desenha a tela do sistema e, em seguida, a gente programa o componente que a gente quer para que ele execute alguma função. E esse vai ser o nosso fluxo de trabalho na hora de desenvolver outras telas, outros sistemas, tá bom? Esse exemplo foi bem simplesinho para introduzir os conceitos iniciais e nas próximas aulas a gente vai fazendo exemplos mais completos. E para finalizar essa aula, a gente vai dar uma olhada na pasta onde foi salvo esse projeto. Deixa eu minimizar aqui o meu Delphi. E na minha área de trabalho, eu criei a pasta Primeiro Sistema, né? Vou entrar aqui dentro dela e está salvo lá os arquivos do meu sistema. Se você observar, ao você salvar o projeto, o Delphi gera vários arquivos, ok? Então aqui ó, na pasta Win32, depois dentro dessa pasta Debug, a gente tem aqui o nosso primeiro sistema, que é o aplicativo, ó, do tipo aplicativo. Ou seja, esse é o meu sistema em si. Esse é o arquivo do meu sistema gerado, o arquivo final do meu sistema. Eu poderia copiar esse arquivo daqui, copiar, e vou colar ele aqui na área de trabalho. E eu poderia, tá aqui o meu programa, meu primeiro programa criado, meu primeiro sistema. Eu poderia colocar esse programa num pendrive e rodar em outro computador. E ao executá-lo,
que aparece? Aparece lá justamente o meu sisteminha, tá? Então, esse é o arquivo executável do meu sistema. A gente poderia também depois modificar esse ícone, modificar o nome dele, enfim, fazer várias personalizações para ele ficar com a sua cara, tá? Mas isso aí é assunto para a próxima aula, próximas aulas.